Oiê, tudo bem, gente? Muito obrigada por estar aqui mais um dia comigo, nosso segundo dia do nosso grande encontro de Natal. Nessa aula de hoje nós aprenderemos o nosso boneco de neve. É um personagem que não pode faltar nos nossos natais. Especificamente para a aula de hoje, eu desenvolvi uma aula para um nível básico e intermediário. Ontem nós aprendemos, então, recapitulando, ontem nós aprendemos o nosso biscoitinho fofo, que foi uma aula desenvolvida para iniciantes, uma aula mais simples de ser feita, mais leve, que o iniciante consiga sair com a peça pronta. Para nós darmos continuidade, na aula de hoje nós faremos a aula do boneco de neve, que é um nível mais intermediário, mas tu iniciante também consegue, não se preocupe. Com as bases aprendidas lá na primeira aula, tu faz super de boa, ok? Então, essa aula de hoje, esse cesto ele foi criado para que todas as crocheteiras possam fazer com tranquilidade, rapidez, é uma peça rápida, certo? Extremamente vendável, que vai agregar e muito no seu portfólio. Então, hoje, nós aprenderemos a fazer essa fofura aqui. Nessa aula, tu aprenderá duas versões do nosso boneco de neve. Uma versão mais simples, mais básica, que é lindíssima, igual, em que tu vai fazer o teu boneco de neve inovando nas cores de cachecol. Pode fazer cachecol de várias cores. A partir de uma mesma receita, tu tens inúmeras peças. É aquele tipo de receita que a gente gosta. A base dele sempre será a mesma, vocês vão vir aí mudando apenas os acessórios para transformá-la totalmente. Então, nós teremos a versão básica do nosso boneco de neve e teremos uma versão um pouco mais trabalhada, que é a versão de cesta. Essas lindas cestas que são um adicional ao boneco de neve básico. Então, tu vai pegar o boneco básico e vai incrementar fazendo essas lindas cestas. Então, na realidade, se tratam de duas peças em uma única aula que vocês terão. Peça, como sempre, lúdica, extremamente vendável, com valor comercial agregado bem alto, que eu tenho certeza que as suas clientes irão adorar. Aula preparada com muito carinho e aquele zelo e dedicação que eu sempre costumo ter com cada conteúdo apresentado para vocês. Espero de coração que vocês curtam todo o processo de confecção, que vocês gostem da tua peça finalizada e não deixem de postar, gente. Sempre poste o seu trabalho finalizado, faça aquela foto bem linda para chamar a atenção da tua cliente e me marca lá para que eu veja tudinho de lindo que vocês estão aprontando. Agulhas prontas? Bora nessa então! Vamos lá então aos materiais utilizados na nossa aula de hoje, que será dessa fofurinha aqui, a nossa bonequinha de neve, tá? Uma versão muito fofa desse já fofo também boneco, olha só. Vocês terão opções aí, ok? Ensino adaptações para os dois, vocês vão ser capazes de fazer os dois a partir dessa videoaula. Essa peça tem no total, do jeitinho que ela tá aqui, 400 gramas, 14 de altura por 14 de diâmetro. Para essa peça, eu utilizei fios Amorino Fios de 36 milímetros, na cor champanhe, rosé quartz e verde militar, ok? Esse narizinho foi feito no fio amigurumi, passo referência no vídeo, olhinhos de amigurumi da Vivi Atelier, a sobrancelha, boquinha, foi feito no fio Cleia e agulha de costura, tá bom? Tesoura, costumo manter sempre na bancada. Como teve bordadinho nessas peças, nós utilizaremos dedal, tá? E cortador para puxar a agulha, para não machucar os nossos dedos. Agulhas de crochê que eu usei foi peça principal, tá? A base principal da peça, 5 milímetros. Vinco de 4 milímetros para fazer as partes mais de arremate, né? As trocas de cores. A de 3,75 para fazer o lacinho. E a de 2,5 para fazer este narizinho fofo.
cola quente para fixar os olhinhos e o narizinho e blush com pincel, tá? Para fazer essas bochechinhas coradas. Acho que é isso, não me esqueci de nada, espero que não. Deixa eu dar uma boa olhada nele, se eu utilizei mais alguma coisa, não, só isso mesmo. Esse foi o material utilizado, tá bom? Bora lá então a nossa aula. Nós iniciaremos essa peça como a de ontem, né? Pela parte de baixo, que é pela base redonda em ponto baixo centrado, na aula de ontem, que foi a aula do cestinho de biscoito. Nós fizemos exatamente a mesma base, com 5 carreiras, a mesma medida, exatamente a mesma base, só que foi em outra cor. Então, para nós iniciarmos essa aula, eu já trouxe aqui uma base iniciada para otimização de tempo, tá? Para que seja um vídeo mais dinâmico, mais rápido. De ontem ficou com 2h30 de duração, porque foi uma aula desenvolvida para iniciantes, uma aula que teve que ser mais detalhada, mais explicada. Essa aula que vocês estão vendo agora é uma aula mais voltada para quem já tem uma noção do crochê e tá num nível aí intermediário. Então, muitas coisas que eu precisei explicar na aula de ontem, eu não precisarei trazer novamente hoje. Então, hoje será uma aula mais enxuta, mais rápida e mais dinâmica, tá bom? Então, nós vamos fazer essa fofura aqui, o nosso cestinho de boneco de neve, iniciando pela base. Aqui eu já trouxe uma base pronta, certo? Pois na aula de ontem, conforme eu disse anteriormente, tem um tutorial completo dessa base, com a mesma contagem de distribuição de pontos, tudo igualzinho, exatamente a mesma base. Vocês podem estar aí, então, utilizando o tutorial de ontem. Vou repassar rapidinho contagem de pontos por carreira, certo? Pois quem já está mais familiarizado com o crochê vai entender bem certinho como funcionam essas contagens. E se não assistiu à aula de ontem, já vai conseguir fazer apenas por essas orientações que eu darei agora, certo? Então, essa nossa base redonda, ela tem no total de 5 carreiras, sendo que primeira carreira eu iniciei colocando 7 pontos baixos dentro de um círculo mágico, mais o pontinho que eu utilizei para travá-lo, fechamos com 8 pontos baixos, ok? Segunda carreira, fiz um aumento para cada ponto de base, fechamos com 16 carreiras. Terceira carreira, ó, intervalo de um ponto só entre um e o outro aumento, 24 carreiras. Quarta carreira, intervalo de 2 pontos sós entre um e o outro aumento, 32 carreiras. E quinta carreira, intervalo de 3 pontos sós entre um e o outro aumento, fechamos com 40 pontos. Então, 8 pontos, 16, 24, 32 e 40 pontos para finalizarmos essa nossa quinta carreira. Dei a volta de ponto baixíssimo e já fiz aqui a nossa primeira carreirinha de subida de parede desse cesto, ok? Então, todas essas orientações que eu acabei de dar agora, eu fiz na prática na aula que foi apresentada ontem, que foi a aula do cesto biscoito, tá? Então, quem não assistiu a aula de ontem e não consegue fazer apenas pelas orientações passadas agora, certo? Volta lá que tu vai ter todo o passo a passo, ok? Finalizei aqui, então, ó, a minha primeira carreira, já fiz o fechamento invisível. Vou repetir esse fechamento invisível, tá? Para vocês refrescarem a memória, lembrarem bem. Veja bem, ó, primeiro pontinho feito, o último pontinho feito, ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas,
formadas pelos pontos da carreira que nós estamos finalizando. Passo essa laçadinha lá para trás, ó, venho com ela aqui atrás, acomodo bem junto esses pontos, venho afofo de forma que o corpinho dessa laçadinha, que foi passada lá para trás, ó, fique mais ou menos do mesmo tamanho das laçadinhas formadas anteriormente, tá? Das cabecinhas dos pontos formados anteriormente, ok? Vou vir agora e fazer a primeira troca de cor. Essa troca de cor, ela requer um pouquinho mais de técnica, então eu não coloquei na aula de ontem. Eu coloquei ela apenas nos grupos de WhatsApp. Dei uma breve explicação nos grupos de WhatsApp, quem tá lá no grupo também já viu, só que eu coloquei de uma forma um pouquinho diferente. Deixa eu só pegar minha agulha aqui para nós fazermos juntos agora essa troca de cor. Ó, a agulha que eu venho utilizando, então, é a agulha número 5, ó, 5 milímetros, para base como um todo. Para essa troca de cor, né, que é uma espécie de acabamento, digamos assim, eu utilizo a agulha um pouquinho mais fina, que é de 4 milímetros. Por quê? Porque o fio que eu vou utilizar, eu corto ele ao meio. Ó, eu vou pegar aqui um fio de 36 milímetros da Morino Fios, venho aqui, ó, e corto ele ao meio. Tá vendo? Ó? Venho cortando ele ao meio, certo? Depois que eu faço isso, eu vou vir aqui e dou uma leve repuxada nele, ó, para que ele fique com esse boleadinho aqui. Tá vendo? Feito isso, qual é o próximo passo? Vou vir aqui, ó, eu deixei a agulha número 5 aqui nessa laçadinha que foi lá pra trás, para que ela não escape, para que trave ela não escape, tá? Então, eu deixei a agulha aqui paradinha. Eu vou pegar, então, este fio cortado, ok? Venho aqui, ó, dentro do ponto baixo, dentro, tá? Lá nos grupos de WhatsApp ontem, quem teve acesso a esse conteúdo, viu que eu coloquei entre um e o outro ponto, ok? Nesse cesto especificamente, eu colocarei dentro do ponto baixo, ó. Venho aqui com a minha agulha, peguei aqui a nova cor de fio, tá? Ele é mais fininho, ok? Foi cortado ao meio, ó, peguei. Vou deixar aqui uma sobrinha pequena, ó, uma sobrinha bem pequena. Virei aqui agora, ó, estendo essa laçadinha até o próximo ponto, insiro a agulha dentro dele e faço um ponto baixíssimo, que é aquele ponto que nós puxamos de uma vez só por dentro da laçadinha que tá na agulha. Ó, estendo até a próxima entrada, até o próximo ponto, introduzo a minha agulha dentro deste ponto, peguei o fio e puxo de uma só vez. Tá? Mesma coisa aqui, ó, introduzo, peguei, puxei de uma só vez. Estendo até a próxima entrada, ó, até o próximo ponto, peguei, puxei de uma só vez. E venho dando uma volta completa em ponto baixíssimo nessa minha primeira carreira, sempre introduzindo a agulha no centro do ponto, ok? Então, eu vou finalizar aqui essa volta e já retorno para voltar com o próximo passo desse cesto. Cheguei aqui no fim, olha só, vim dando uma volta completa, certo? Cheguei aqui no fim, primeiro ponto baixíssimo feito e esse será o meu último. Vou introduzir a agulha no centro do ponto baixíssimo. Em vez de eu pegar, ó, continua travado aqui, tá vendo meu pontinho para não escapar. Em vez de eu pegar o fio que eu estava trabalhando, que é este, eu vou pegar aquela sobrinha. Lembra aquela sobrinha? Pego ela e puxo toda aqui, ó. Puxei por entre o centro do ponto e puxo ela todinha aqui por dentro desse meu último ponto baixíssimo feito, ok? Puxei toda, ó, aqui por dentro, introduzo a agulha de cima, ó, da lateral para baixo,
por trás das duas alcinhas formadas pelo primeiro ponto baixíssimo e puxo esse fiozinho aqui pra cima. Puxei aqui pra cima, tá? Agora, eu introduzirei a minha agulha da parte de dentro do cesto para fora, passando, ó, por dentro daquele último ponto baixíssimo feito, tá vendo? Pego esse fiozinho cortado e puxo lá pra dentro do meu cesto. Ele vai ficar aqui, ó, ok? Então, eu tenho aqui um ponto baixíssimo falso, que nós acabamos de fazer. O que eu farei agora? Lembra aquele fio que eu vinha trabalhando, certo? Esse fio aqui é aquele que eu vinha trabalhando. Ele já tá cortado, tá? Só que eu fiz um tamanho um pouco maior para que desse para eu dar essa volta completinha e realizasse esse próximo processo aqui que eu estou para fazer agora com vocês. Mas antes disso, ó, eu vou vir aqui, vou dar um nó duplo ou triplo, já para finalizar essa parte, ó, vou dar um nó triplo para que fique bem seguro. Esse nozinho tá sendo feito na primeira carreira do cesto, bem aqui embaixo, ele vai ficar bem escondidinho no fundo do cesto, certo? Porque é um cestinho que tem a parede alta. Dei esse nozinho triplo, olha só. Venho e corto apenas a parte menor do fio. A parte maior, tá vendo? Eu mantenho aqui, eu dei uma enroladinha nela. Como eu disse, eu cortei ela maior para nós fazermos uma outra parte do processo daqui a pouquinho, tá bom? Agora, eu vou voltar com a minha agulha de numeração 5, tá? Que é aquela agulha, ó, numeração 5, que é aquela que colocou a laçadinha lá para trás. Vou vir aqui, ó, essa laçadinha entrou aqui, tá vendo? Então, o ponto baixo que eu preciso introduzir a agulha é o que vem anterior aonde ela entrou, que é este daqui, correto? Para eu introduzir a minha agulha dentro deste ponto baixo, eu primeiro colocarei dentro do ponto baixíssimo, para só então vir dentro deste ponto baixo, ó. Agora, eu entrei dentro do ponto baixo. Já tenho uma laçadinha aqui dentro, eu vou entrar agora com a minha nova cor, correto? Vou vir aqui, deixo uma sobrinha para remate e puxo já a nova cor, olha só, por dentro desse ponto baixo de base e por dentro do ponto baixíssimo. Tá vendo como vai ficar? É um ponto baixo centrado que eu fiz, só que eu passei antes de entrar nele por dentro do baixíssimo aqui da nossa base, ok? Essa sobrinha inicial aqui eu vou passar por cima do fio que eu vou trabalhar agora, que é o que vem do novelo. E o fio verde, que é o fio que nós acabamos de trabalhar, ele vai ser conduzido nessa carreira, certo? Então, olha só, eu vou colocar o fio verde entre a laçadinha rosa que eu puxei aqui pra fora e a laçadinha verde que eu tinha colocado lá pra dentro. Vou vir aqui, acertar o tamanho de ambos, ó. Puxando o fio que vem do novelo, eu consigo reduzir esse novo fio, ó, de forma que fiquem da mesma altura. Peguei o fio que vem do novelo e travei. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixo centrado, que é aquele que sai do centro do ponto da carreira anterior, dessa nossa segunda carreira de subida, ok? Agora, no decorrer de toda essa carreira, todos os pontos baixos centrados e sempre, vocês primeiro passarão dentro do ponto baixíssimo, para só então vir aqui, ó, dentro do ponto baixo de base, ó. Eu vou puxar esse fio por dentro aqui do ponto baixíssimo. Estendo, tá vendo? Até a altura da laçadinha da agulha, venho e tiro. Tenho aqui mais um ponto baixo centrado, tá? Novamente, ó, por dentro da laçadinha e depois por dentro do ponto baixo. Peguei aqui o fio que vem do novelo, venho e puxo
aqui pra fora, igualando, ó, com o que já está na agulha, venho e pego o fio do novelo e tiro. Mais um ponto baixo centrado. E dessa forma, gente, eu farei no decorrer de toda essa nossa segunda carreira, ó. Venho fazendo no decorrer de toda essa segunda carreira, certo? Vou ajeitar aqui, ó, esses pontos, ajeito bem. Fiz um pedacinho, paro. Esse fiozinho que tá sendo conduzido, eu vou dar uma leve puxada, ó, apenas para que ele se assente aqui dentro dos pontos, certo? Para que ele fique retinho e não entorte essa parede, bem no início, ok? E assim eu venho fazendo até dar uma volta completa, ó, dentro do ponto baixíssimo, dentro do ponto baixo, venho e puxo, ok? Baixíssimo, baixo, venho e puxo. Fiz mais um pouquinho, paro, leve puxadinho no fio que está sendo conduzido, ajeito aqui, ó, esses pontos, acomodo, venho, já vou modelando o cesto para que ele vá tomando o formato que eu quero desde o início. Importantíssimo essa etapa de você ir moldando a tua peça já desde lá do comecinho, tá bom? E assim eu farei no decorrer de toda essa nossa segunda carreira. Dou uma volta completa de ponto baixo centrado, pois agora o ponto está saindo do centro do ponto da carreira anterior, sempre passando primeiro dentro do baixíssimo para depois introduzir no ponto baixo, tá? Vou dar a volta aqui e já volto para nós passarmos para o próximo processo. Dei uma volta completa, olha só, vim dando uma volta, certo? Em ponto baixo centrado, pois ele tá saindo do centro do ponto da carreira anterior, só que antes passando por dentro daquela carreira de ponto baixíssimo que nós fizemos, ok? Aqui tá o primeiro ponto, aqui está o último ponto. Introduzo a minha agulha de dentro do cesto para fora, por baixo das duas alcinhas aqui, ó, formadas por essa carreira que nós estamos finalizando. Pego essa laçadinha aqui de sobra do último ponto e puxo ela lá para trás. Vou deixar ela paradinha aqui novamente em espera, ó, nem tirei a agulha. A agulha que eu venho utilizando é a número 5, tá? Não tirei a agulha, vou deixar ela aqui parada. E agora, eu vou repetir exatamente o mesmo processo que eu fiz aqui, ó, com essa volta em ponto baixíssimo. Eu tinha feito com o fio rosa, agora eu farei com o fio branco, tá? Ó, agulha também número 4, vou vir aqui, ó, no centro do ponto, tá? No centro, ok? Peguei aqui o fio branco, vou deixar uma sobrinha só para arrematarmos depois. E venho, ó, estendo essa laçadinha até o próximo ponto, puxo de uma só vez, ok? Estendo a laçadinha até o próximo ponto, ó, introduzi dentro do ponto, sempre dentro do ponto, puxo de uma só vez, certo? Novamente, ó, estendo até o próximo ponto, dentro dele e puxo de uma só vez. E assim eu venho fazendo no decorrer de toda a volta dessa nossa segunda carreira. Quando eu chegar aqui, farei o fechamento invisível conforme feito anteriormente, conforme eu expliquei, tá bom? Então, vou finalizar e já volto aqui para passarmos para a próxima etapa. Finalizei aqui, ó, dei uma volta completa em ponto baixíssimo na cor branca, sempre no centro do ponto, tá vendo? Vim aqui, ó, já introduzi o fio branco, que é o fio que eu vou trabalhar agora, aliás, fio champanhe, essa cor aqui é a cor champanhe da Morino Fios. O pontinho que estava travado, lembra que eu passei a laçadinha lá pra trás, continua aqui, e
o novo fio, né, na cor champanhe, ele tá entrando, ó, por dentro do ponto baixíssimo e depois do ponto baixo centrado, anterior aonde eu entrei com essa laçadinha, tá vendo? O fio rosa eu vou conduzir agora, tá? Ele passará a ser o fio conduzido até o fim da subida desse cesto. Então, eu estou ficando, ó, com a laçadinha lá dentro e uma aqui fora, que foi a que eu introduzi agora da nova cor. E o fio rosa passará no meio das duas, tá? Venho aqui, ó, puxo o fio champanhe para acertar o tamanho dele, ó, para ficar da mesma altura do rosa. Venho, pego e travo. Tenho o meu primeiro ponto baixo centrado da minha terceira carreira, tá? Fio rosa aqui sendo conduzido, ó, introduzo por dentro do ponto baixíssimo, depois por dentro do ponto baixo. Venho e puxo, tá? Segundo ponto baixo centrado. Por dentro do ponto baixíssimo, depois por dentro do ponto baixo centrado. Venho, igualo e puxo. Já vou arrumando os pontos, tá vendo, ó? Conforme eu vou tecendo, eu já sempre, no momento, a todo tempo, eu estou moldando minha peça, arrumando os pontos, abrindo mais, apalpando o cesto para que ele fique retinho. Então, já é um hábito, gente, já se tornou automático isso para mim. Se tu tá iniciando agora, crie este hábito também, para que o teu cesto vá tomando a forma das tuas mãos, tomando a forma, né, que tu quer que ele cresça já desde o início, ok? Então, ó, fiz um tantinho aqui de pontos, paro um pouco, leve puxada no fio que está sendo conduzido só para assentá-lo aqui nessa carreira, e assim eu farei novamente no decorrer de toda essa nossa carreira. Um ponto baixo centrado para cada ponto base, sempre passando por dentro do baixíssimo e depois do champanhe. Deixa eu fazer mais uma vez, ó. Baixíssimo e depois por dentro, aqui, ó, do ponto baixo centrado, tá? Venho e puxo, ok? Farei isso, então, durante toda a volta dessa minha terceira carreira, até me encontrar aqui com o primeiro pontinho feito. Vim dando uma volta aqui completa, olha só, na cor champanhe. Gente, olha que combinação maravilhosa de cores. Show, né? Nossa, é um luxo essa combinação, fica muito linda. Dei a volta completa, já fiz o fechamento invisível, já puxei, ó, coloquei uma laçadinha lá pra trás, puxei a outra aqui pra frente. Agora, eu vou deixar um minutinho essa peça aqui em espera pra fazer com vocês um outro item dessa peça que nós precisamos aplicá-lo já enquanto a parede ainda está baixinha, tá? Vou pegar um fio de 36 milímetros, vou cortá-lo ao meio, certo? Igualzinho nós fizemos para fazer aquela parte de ponto baixíssimo. Feito isso, eu venho aqui com uma agulha número 3,75, deixo uma sobrinha aqui e faço 12 correntinhas, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou pular 3 correntinhas contando da ponta da agulha, 1, 2, 3. Peguei o fio que vem do novelo, na quarta correntinha, que é essa, eu vou vir aqui na parte de trás dela, ó, tá vendo? Aqui atrás forma uma alcinha. Deixa eu dar um zoom, olha só, tá? Aqui. Venho aqui na parte de trás, ó, peguei, puxei, tiro 2, depois tiro mais 2. Faço um ponto baixo. Peguei o fio,
No próximo, 2 ponto baixo não, ponto alto. 2 pontos altos. Peguei o fio, aqui, ó, na próxima, 3 pontos altos. Peguei 4 pontos altos, peguei o fio, 5 pontos altos e 6 pontos altos. Tá? 6 pontos altos, né? Pontos altos, ponto altos. Pontos altos. Eita, tá ruim aqui o português. Fiz os 6 pontos altos, venho aqui, ó, peguei novamente o fio, no próximo faço meio ponto alto, tá? Venho, meio ponto alto. Venho aqui no próximo, um ponto baixo, e no próximo, outro ponto baixo. Então, no total, são 12 correntinhas, pulei 3, na quarta vim fazendo 6 pontos alto, um meio ponto alto e 2 pontos baixo, tá bom? Vou fazer uma correntinha aqui para travar. Cortei aqui este fio com um pedacinho de sobra, tá? Puxei tudo de uma vez. Ó, venho, aperto bem, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Farei um na cor rosa, que é o mesmo que eu utilizei aqui para esta base. E o outro na cor verde, são dois, ó, que eu também utilizei para esta base. Certo? Vou vir aqui agora, ó. Eu preciso colocar isso daqui, ó, exatamente nessa posição aqui. Então, o que que eu farei? Com uma agulha, deixa eu pegar uma agulha mais fininha, pegar de 3,75. Eu vou vir aqui, ó, dentro do ponto, puxo uma das perninhas lá pra dentro, certo? E venho aqui na base do ponto, ó, na base do ponto rosa, e puxo a outra perninha também lá pra dentro, tá? Deixa eu fazer aqui, já volto mostrar pra vocês. Olha só, eu já adiantei um passo aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, ó, eu introduzi as duas alcinhas aqui para dentro, tá vendo, ó? O rosa na carreira rosa e o verde na carreira verde. Ambos aqui, ó, tá vendo? Na mesma direção, tá vendo? Também na mesma reta. Venho aqui dentro, ó, pego esse rosa, vou amarrar ponta com ponta. Dou um nozinho duplo ou triplo, antes eu puxo bem, ó, para que ele fique bem justinho, tá vendo? Venho aqui, ó, e dou um nozinho triplo para ele ficar bem preso. Por que que eu tô fazendo isso agora, gente, nessa altura? Por que que eu parei a subida da parede do cesto para fazer isso? Porque isso que nós estamos fazendo agora, esse arremate de amarrar aqui dentro ou costurar, o que seja que você venha fazer, fica muito mais fácil quando a parede do cesto tá baixinha assim ainda. Depois que a parede do cesto fica mais alta, fica bem ruim pra gente alcançar lá o fundo, certo? E assim é bem fácil, ó. Fiz o nozinho triplo, vim, cortei as sobras de fio, venho e faço a mesma coisa aqui, ó, no verde, tá vendo? Venho, dou um nozinho triplo. Vai ficar bem aqui no fundo, ó, bem no fundo mesmo desse cesto. Como a parede vai ficar mais alta, ele vai ficar totalmente escondidinho. Então, o acabamento não vai ficar à mostra. Ó, nozinho triplo, venho, cortei a sobra de fio, certo? Ele vai ficar dessa forma. Aqui, ó, depois, a gente vai vir e vai fazer isso daqui, ó. Vai cruzar, vai dar um pontinho ou vai utilizar cola aqui, ó, vai ficar assim. Que vai ser o cachecolzinho, tá vendo? Do nosso boneco de neve. Olha que amor, gente. É uma graça, né? Ele é muito fofo.
Mas esse daqui, agora que ele tá fixo, bonitinho, não tem problema. Nós podemos deixar para fazer no final, tá bom? Então, olha só, a terceira carreira eu dei a volta na cor champanhe, dei uma volta completa. Aqui, ó, eu já puxei uma laçadinha para dentro, vou retornar com a minha agulha de 5 milímetros agora. Puxei uma laçadinha para dentro, a outra tá aqui fora, tá vendo? Passarei o fio rosa pelo centro das duas e irei conduzi-lo, ok? Ó, venho aqui, acerto o tamanho de ambas para ficar da mesma altura e travo. Tenho o meu primeiro ponto baixo centrado da minha quarta carreira. Agora, gente, olha só. Nós estamos aqui, ó, 1, 2, 3, estamos na quarta carreira, certo? Bem aqui, ó, quarta carreira. Agora, eu vou vir fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, certo? Fora a que eu estou agora, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu farei 10 carreiras no total na cor champanhe. Aqui eu estou com uma já feita, vou vir com mais 9 carreiras, tá? Sempre ponto sobre ponto, sem nenhuma troca de cor, sem nenhum aumento, apenas ponto sobre ponto. Fechamento invisível, conforme eu já expliquei anteriormente. E eu irei conduzir até o final o fio, por quê? Porque eu conduzi já aqui no início para fazer essas trocas. Se eu parar de conduzir neste momento, que não tem mais nenhuma troca, ele vai ficar mais espesso, mais gordinho aqui embaixo e mais caidinho para dentro aqui em cima. Então, ele não vai crescer com a parede reta. Por isso, sempre que nós conduzimos fio na primeira carreira, por mais que nós que a gente não utilize mais ele no decorrer de toda a peça, nós temos que conduzi-lo se tu quer uma peça simétrica, uma peça bonita, esteticamente, bem retinha, tá bom? Então, ó, vou começar aqui a fazer a segunda das 10 carreiras necessárias na cor champanhe, tá? Quando eu finalizar a 10ª carreira, eu volto para fazermos o acabamento juntas, ok? Todo esse processo de ponto sobre ponto, ponto baixo centrado, fechamento invisível, uma coisa que eu não mencionei que é importantíssima durante todo o processo de confecção desse cesto, ou de qualquer outro cesto em que vá fio conduzido, tá, gente? Sempre que tu for introduzir a agulha no centro do ponto, para fazer o ponto baixo centrado, tu introduz ela por baixo, olha lá ele, ó, do fio que foi conduzido na carreira anterior, tá vendo? Sempre por baixo, ó. Fiz alguns pontinhos, ó, introduzi a minha agulha, olha lá o fio conduzido. Sempre por baixo dele, ok? Ó, venho fazendo ponto sobre ponto, sempre introduzindo, então, ó, por baixo do fio conduzido. Fiz um tantinho de ponto, ó, fiz um pouco de ponto, parei, tá? Ajeitei, ó, afofei bem, acomodei, leve puxada no fio conduzido para que ele se assente aqui na carreira. E dessa forma, tu garante que a tua carreira vai crescendo bem retinha, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui, tu dá continuidade aí, e eu já volto para nós fazermos o acabamento. Finalizei aqui, olha só, vim fazendo a carreira branca, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras na cor champanhe, branco não, champanhe. 9 carreiras, fiz uma a menos porque ficou de uma altura bacana já, uma altura legal, ok? Eu já cortei o meu fio que estava sendo conduzido aqui, o rosa, observem que eu trouxe ele até a minha última carreira, tá bom? Vou deixar ele aqui quietinho agora. Essa laçadinha eu farei o fechamento invisível normal, ó, venho aqui, trago essa laçadinha lá pra trás, ajusto, ó, com uma tensão aqui
arrumando a tensão do fio que vem do novelo. Agora, em vez de eu colocar a agulha dentro do ponto baixo centrado anterior aonde essa laçadinha entra, eu colocarei aqui embaixo do corpinho dela, ó, bem embaixo, tá? Venho e passo por dentro dessa laçadinha. Venho aqui, pego o fio que vem do novelo e puxo apenas uma laçadinha aqui pra fora. Vai ficar desse jeito aqui, ó, ok? Agora, eu vou iniciar o nosso acabamento. Gente, esse barulhinho de fundo é o meu bebezinho pet que tá brincando com o brinquedinho dele. Por favor, abstraiam. Não vou atrapalhá-lo. Mas olha só. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Apenas uma laçadinha aqui pra fora. Agora, eu venho e faço uma carreira de ponto baixíssimo, como eu expliquei lá na aula de ontem do Senhor Biscoito. Quem é do nível intermediário já tá acostumado com as nomenclaturas do crochê, então vai saber facilmente fazer essa carreira de baixíssimo, tá bom? Venho aqui, dou uma volta completa em ponto baixíssimo e faço a finalização conforme explicado no vídeo de ontem, ok? Finalizei aqui a minha volta completa em ponto baixíssimo para acabamento, tá? Finalizada, ok? Dei uma volta completa. Já fiz o fechamento invisível, ok? É uma carreira de ponto baixíssimo, como feita lá na base, que eu expliquei bem detalhadamente na aula de ontem, caso tu tenhas dúvida, tá bom? Agora, nós vamos para a caracterização da nossa peça. Que nada mais é aquele rostinho fofo que nós vamos colocar aqui no nosso cestinho e transformá-lo de um simples cesto para um lindo boneco de neve. Vamos lá, então. Na peça original, tá? Que foi divulgada para o lançamento dessa semana, eu fiz um bonequinho utilizando as cores marrom e vermelho, a cartolinha acompanhando as mesmas cores, ok? Para essa que nós estamos tecendo juntas agora, levando em consideração essas cores, eu irei fazer um lacinho, ok? Para isso, ó, eu peguei um fio de 36 milímetros e cortei no meio, depois eu cortei no meio de novo. Então, um fio de 36, eu vim e cortei em 4 tiras. Depois, eu venho aqui, ó, esticando bem essas tirinhas para dar aquela boleada. Mas, Elia, não pode fazer com linha fina? Pode fazer com linha fina, sem problema. Eu só queria que ficasse exatamente da mesma textura da parte de baixo do cestinho, tá bom? Mas tu pode sim estar fazendo com linha fina. A agulha que eu estou utilizando é uma agulha 2,5. Vou vir aqui, ó, e fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas, ok? Pulei uma correntinha contando da ponta da agulha. Na próxima, eu pego aqui uma alcinha de cima e faço um ponto baixo. Na próxima, alcinha, ponto baixo. Ó, próxima, alcinha. E assim eu venho fazendo até chegarmos aqui, ó, nesta ponta onde eu iniciei a minha correntinha. Um ponto baixo para cada alcinha aqui de base. Feita aqui o total de 11 correntinhas, certo? Voltei com 11 correntinhas, pois eu havia pulado aqui uma inicialmente. Aquela sobrinha de fio, eu vou jogar por cima do fio que eu estou trabalhando, ó. Ela vai passar bem por cima do fio, tá bom? Vou segurar ela aqui, venho e faço uma correntinha para finalizar, ok? Vou virar a minha peça. Olha aqui, ó, aquela sobrinha.
Venho aqui, ó, apenas pegando a alcinha de trás, tá? Tem a da frente, tem a de trás. Venho aqui apenas pegando a alcinha de trás, vou conduzir esse fiozinho aqui. O que que é conduzir? Escondê-lo entre as tramas, conforme eu volto, ó. Estou voltando, fazendo ponto sobre ponto, conduzindo e já escondendo aqui essa sobrinha inicial. Chegando lá do outro lado, eu já corto. E sempre pegando apenas uma alcinha. Opa, saiu de foco, perdão, gente. Sempre pegando apenas uma alcinha, que é essa aqui de trás, ok? Então, eu volto aqui fazendo 11 alcinhas no total. Um para cada ponto de base. Finalizei essa segunda carreira. Farei mais uma correntinha para virar, tá bom? Viro o meu trabalho. E venho novamente, ó, voltando, fazendo um ponto para cada ponto de base. Ó, venho voltando, um ponto para cada ponto de base, até fechar essa carreira. E assim eu farei carreiras lineares, tá? Aquelas que são de ida e volta, até completarmos 4 carreiras no total. Finalizei aqui as 4 carreirinhas, olha só. Fica com esse relevo, porque a gente tá pegando o pontinho de trás. Faço uma correntinha, agora eu venho aqui, ó, e vou dar uma volta fazendo ponto baixo, tá? Venho aqui nessa lateral primeiro, ó, sempre pegando aqui a lateral. Quando a gente trabalha com fio fininho, assim, é fácil sair de foco, né? Sai bem facilmente, mas vamos lá, ó. Fiz a primeira lateral, faço uma correntinha, venho aqui, ó, para a segunda lateral, sempre ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Gente, olha só, deixa eu falar pra vocês, enquanto eu teço aqui essas laterais. Logo aqui abaixo desse vídeo, tem um espaço para que tu escreva o que tá achando da aula. Tá gostando da aula? Está com alguma dificuldade? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma crítica? Tem um lugar especial para tu se expressar logo abaixo aqui dessa videoaula, tá? É o nosso canal direto, digamos assim. Caso tu não queira conversar abertamente por aqui, pode estar me chamando lá no direct do Instagram também, que eu estou à total disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisem. Às vezes a resposta demora um pouquinho devido à demanda que é alta, mas eu sempre respondo, tá bom? Mas utilizem esse canal aqui logo abaixo para vocês me dizerem o que estão achando da aula, para vocês me darem um feedback do conteúdo que vocês estão tendo nessa semana gratuita. Eu vou adorar saber o que vocês estão achando, tá bom? Olha só, então eu vim dando uma volta completa, fiz aqui deste lado, agora eu estou neste, ó, meu último lado, eu venho, fiz o último e travo. Vou vir aqui e cortar este fio, ó, cortei, certo? Venho, eu vou conduzir ele por entre algumas tramas aqui, só para que ele fique seguro, ok? E não escape. Ó, vou conduzi-lo até pertinho daquele outro que já está aqui, ó. Eu venho e dou um nozinho, porque daí não tem risco nenhum dele estar escapando, ó. Venho, dou um nozinho, essa parte aqui vai ficar escondidinha na parede do cesto. Então, não tem problemas, ok? O que eu farei agora? Veja bem, eu tenho aqui, ó, um retângulo, certo? Vou vir aqui, ó, bem no centro deste retângulo e vou puxar um fiozinho aqui pra cima, ó. Puxei, ok? Cortar um pedaço de fio, vou vir aqui do outro lado, ó, seguindo a mesma direção, vou puxar outro pedaço de fio.
Só que eu puxei pro lado errado, ó, porque esse lado aqui, ó, precisa estar do lado direito. Então, é só tu passar aqui assim, ó. Não precisa tirar, tá bom? Feito isso, ó, veja bem, eu venho e dou um nó bem apertado. Peraí, só arrumar aqui. Pera, aí. Venho e dou um nó bem apertado, para juntar essas duas pontinhas aqui do meio, certo? Ó, dou um nozinho bem apertado, vai ficar assim. Dou mais um nozinho apertado, ok? E vou sair com este fio aqui, ó, vou pegar e vou sair com este fio aqui, ó, desse lado, nessa lateral. E vou deixar ele aqui em espera paradinho, ele vai ficar aqui, tá bom? Com o meu outro fio, eu venho aqui no centro, ó, e vou dando voltas bem apertadas, para que esse centro aqui, ó, fique bem marcado, tá? A gente quer fazer um laço, então eu preciso que esse centro fique bem marcadinho, tá bom? Olha só como vai ficando fofo. Pera aí, só passar aqui. Ó, vou apertando bastante e enrolando, apertando e enrolando. Olha como vai ficando fofo o nosso lacinho. Esse é o lacinho que nós vamos utilizar, então, na nossa bonequinha de neve, que é uma variação do nosso boneco original. Técnica exatamente a mesma utilizada, só quis trazer uma proposta diferente para vocês terem aí mais de uma opção para o seu portfólio de venda ou para simplesmente presentear aquela pessoa que tu ama. Então, ó, venho aqui, dou um nó, certo? Já dei várias voltas, então eu dou um nó aqui atrás, ó, simplesmente para prender. Ele vai ficar assim, eu dou um nozinho aqui para prender. Ó, prendi, tá vendo? Tá bem preso. E eu cortei os dois mais ou menos do mesmo tamanho, ó, pra gente fixá-lo depois na peça. Vamos deixar, então, esse lacinho aqui de reserva, eu vou colocar dentro do cestinho mesmo. Ali dentro já tinha outro que eu fiz para teste. Vamos lá, então, caracterizar o rostinho do nosso boneco de neve. Para a peça original, gente, eu fiz um olhinho de crochê, tá? Esse olhinho foi tecido no crochê, olhe bem. Logo em seguida, tá? Tô colocando aqui para vocês, dentro desse vídeo mesmo, tô colocando para vocês o tutorial desses olhinhos, que se trata exatamente do mesmo olhinho que eu uso na rena do encontro natalino. Então, quem fez a reninha do ano passado se trata exatamente do mesmo olhinho. Então, eu estou colocando aqui dentro deste vídeo, logo em seguida, exatamente a receita destes olhinhos para vocês. Dos olhinhos e também do narizinho, tá bom? Então, em seguida, vai entrar a receita dos dois. Cheguei aqui, ó, bem pertinho para que vocês enxerguem bem, tá bom? Olha só. O olhinho original da nossa rena, eu fiz utilizando agulha 2 milímetros e fio Cleia, tá bom? Para eu ensinar vocês, eu estou utilizando um fio Bela Arte de uma cor diferente da preta, né? Porque a preta dificulta vocês enxergarem onde eu introduzo a agulha, o ponto bem certinho. Estou utilizando uma agulha 2,75, que é um pouquinho mais grossa, gente. Meus dedos, eles estão com resquícios de cola quente. Eu tava fazendo um teste ali numa peça para ensinar vocês. Tá, vamos lá. Então, pra gente iniciar esse olhinho, eu venho aqui, ó, e coloco 5 correntinhas na minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ok? Lembra que eu expliquei para vocês que nós temos 2 alcinhas aqui na parte da frente da correntinha e uma alcinha aqui na parte de trás, ó. Tá vendo aquela alcinha que forma lá atrás? Pois é ela que nós vamos utilizar, ó. Eu vou pular uma correntinha contando da ponta da minha agulha. Na segunda correntinha, eu vou lá naquela alcinha de trás, faço 1, 2, 3 pontos baixos. Na mesma alcinha de base,
tá bom? Depois eu venho aqui, ó, na próxima alcinha faço 1, na próxima alcinha faço 2 pontos baixos, ok? Nessa minha última alcinha aqui da ponta, eu farei 5 pontos baixos juntos, certo? Um aumento com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aquela minha sobrinha inicial de fio, eu vou voltando com ela aqui e deixando ela escondidinha, conduzindo ela por entre as tramas, tá bom? Agora eu venho aqui e faço 2 pontos baixos, um em cada pontinho de base. Olha só, aqui, ó, o lugar que você vai fazer o ponto baixo é exatamente esse, ó. Lembra que nós pegamos a alcinha de trás da correntinha? Ficou a parte da frente sem pegar, ó. É exatamente aqui que tu introduz a tua agulha. Então, tu vem e faz 2 pontos baixos, sozinhos. Nessa ponta, lembra que a gente já tinha feito 3 pontos baixos? E nessa nós fizemos 5. Então, eu vou vir aqui, ó, e farei mais 2 para completar os 5 da outra ponta. Tem que ter a mesma quantidade nas duas pontas, ok? O fio que eu tava conduzindo, eu já vou deixar aqui do ladinho. Venho aqui, ó, na primeira alcinha do primeiro pontinho feito daqueles 3 e faço um ponto baixíssimo para unir as duas pontas, tá bom? Venho, faço uma correntinha, deixa eu soltar um pouquinho de fio. Faço uma correntinha, no mesmo lugar da correntinha, ó, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Agora eu venho contando, ó, ponto sobre ponto, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos para nós iniciarmos essa nossa segunda carreira, tá? Demos a volta na primeira, estamos na segunda. 6 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá bom? Agora, aqui no sétimo, ó, vai dar bem na minha pontinha. Eu venho e faço um aumento com 3 pontos baixos juntos, ó. 1, 2, 3. Apenas 3, não mais 5, tá bom? Vou voltar aqui agora, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Exatamente a mesma quantidade de pontos desse outro lado aqui, tá? Igualzinho, 6 pontos sozinhos. Vou vir aqui na minha pontinha e farei também um aumento com 3 pontos, igual eu fiz lá na primeira pontinha, tá bom? Ó, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho aqui na primeira alcinha formada pelo ponto que eu fiz nessa carreira e faço um ponto baixíssimo para unir as duas pontas, tá bom? Feito isso, eu venho aqui, ajeito para deixar os dois ladinhos iguais. Sempre, tá, gente? Sempre ajeitando o seu trabalho, acomodando, puxando, se necessário, para que ele vá ficando uniforme conforme tu quer que ele fique no final, tá bom? Venho aqui agora, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz meu ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, pegando a alcinha de trás. Faço um ponto baixíssimo. Próximo, alcinha de trás. Ponto baixíssimo. E assim, ó, vou fazendo ponto baixíssimo, sempre pegando a alcinha de trás, desse olhinho, para fazer o acabamento final, tá bom? É isso mesmo, são só 2 carreirinhas, fácil, rápido de ser feito, super prático. E fica um efeito muito lindo esse olhinho. Olha só, venho fazendo ponto sobre ponto, até chegar aqui no primeiro feito, ó, tá vendo? Esse daqui foi o primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Eu vou vir dentro dele e farei o meu último, ok? Feito isso, eu vou vir aqui e cortar o meu fio. Cortei o meu fio, venho, puxo ele todo aqui pra frente, tá? Vou introduzir a agulha exatamente no mesmo ponto, ó, onde eu fiz o último ponto baixíssimo. Eu vou puxar esse fio que eu cortei lá pra trás,
Ó, puxei ele aqui pra trás, tá? Tá vendo que aqui tá aquele fiozinho inicial, que nós iniciamos o trabalho. Tu vem aqui, vai ajeitar esse teu acabamento, ó, fica bem feitinho esse acabamento final. Vai vir aqui, ó, em algum ponto do trabalho e vai puxar aquele fio que nós acabamos de colocar lá pra trás. Depois vai vir e puxar ele de volta lá pra trás. Eu tô fazendo isso para que ele saia mais perto daquele fiozinho inicial que nós já tínhamos aqui. Assim, eu posso vir aqui e dar um nozinho duplo ou triplo. O nó duplo é o suficiente, porque esse olhinho, ele vai encostado, né? Colado e costurado na parede do nosso cestinho. Então, uma base do nosso olhinho tá pronta. Lembrando que eu fiz no fio de uma cor clara, com uma agulha mais grossa, para que vocês consigam visualizar bem a execução, onde eu introduzo a agulha, contagem de pontos, tudo certinho. Mas o olhinho original, olha só a diferença, gente. Eu fiz com fio Cleia preto, tá bom? E uma agulha de 2 milímetros. Diferença grande, né? Finalizei, o que eu farei agora? Eu vou pegar uma agulha de costura, uma agulha normal de costura, com o fio Anne branco para fazer o pontinho de luz no nosso olhinho. O pontinho de luz que eu falo, gente, é esse daqui, ó, que dá aquela característica própria do olhar, sabe? O olharzinho mais meigo pro bichinho, esses branquinhos. Vou fazer nesse mesmo que a gente fez de modelo para que vocês visualizem bem. O fio que eu utilizo é um Cleia com um gancho duplo, tá? 2 fios, agulha de costura normal. Eu venho aqui, ó, bem na pontinha de onde eu iniciei aquela minha primeira carreira. Saio com o fio aqui, deixo uma sobrinha aqui que eu amarro ele atrás depois, tá bom? E venho aqui, ó, quase na ponta. Eu saio aqui antes do ponto baixíssimo, tá vendo? Eu venho aqui e faço, ó, venho aqui novamente, ó, na mesma saidinha do ladinho. 2. E novamente aqui, ó, faço o meu terceiro. Passo 3 vezes, faço 3 voltinhas, tá bom? Porque esse aqui de cima, ó, eu gosto que ele sempre fique mais grossinho, mais larguinho, ó, exatamente 3 costuras, tá vendo? Daí eu venho logo abaixo dele, ó, bem aqui no cantinho, logo abaixo dele, e faço apenas um pontinho simples e pequeno. Ó, ui, desculpa, saiu do foco, ó, um pontinho simples e pequeno. Eu corto esse fio, amarro aqui atrás, novamente, tá bom? Uma amarração dupla é o suficiente, porque nós vamos colar, depois costurar esse olhinho a nossa peça, então não tem risco de escapar. Venho e corto o restante, tá bom? Então, esse é o olhinho da nossa rena, tá? Esse olhinho, ele pode ser usado tanto na rena. Esse olhinho é o mesmo olhinho que vai aqui, ó, no nosso boneco de neve. Mesma coisa. É o olhinho que pode ser utilizado, de repente, no nosso Papai Noel, tá bom? Então, esse é um olhinho, gente, que dá pra usar em muitas peças. É só vocês usarem a criatividade de vocês. Lembrando que o fio original que eu utilizei foi um fio Cleia preto, tá? Com agulha número 2. Tu pode estar usando aí, de repente, um Anne, se tu acha muito fino pra tu estar trabalhando Cleia, de repente um Anne ou um Charme. Não fica tão grosseiro, tá bom? Então, temos o tutorial dos nossos olhinhos multiuso. Como eu disse, dá pra ir em várias peças. Para fazer o narizinho, o nariz do nosso boneco de neve, eu venho aqui, ó, estou utilizando o fio Amigurumi, a cor 4131, com uma agulha de 2 milímetros, tá? Eu inicio fazendo 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Pulei um pontinho contando da agulha, venho aqui no próximo, ó, nessa laçadinha,
e faço um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, no outro, 2 pontos baixos, ó. Um para cada, 2 pontos baixos, certo? Agora, eu venho e faço 3 meio ponto alto, ó. 1, 2, 3 meio ponto alto, um para cada alcinha da base, tá? Agora, eu venho e faço 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3. 3 pontos altos, ok? Agora, eu venho e faço 3 pontos altos duplo, tá? Que é aquele ponto que a gente pega 2 vezes, ó. 1, 2. Introduzi aqui, tirei 2, tirei 2 e tirei 2. Esse é o ponto alto duplo, ok? Venho e faço 3. E dou um pontinho aqui para travar tudo isso, tá? Cortei o meu fio, puxei bem esse lado, puxo bem esse lado, ok? Tenho aqui, ó, um narizinho de boneco de neve. Vou botar aqui para vocês verem. Olha que graça. Daí, você vem aqui com o teu dedo, ó, e dá uma arredondada aqui nessa parte de cima, que ele fica assim, ele fica muito bonitinho, gente. E é esse nariz que nós iremos utilizar agora no nosso boneco de neve. Para essa peça, eu estarei utilizando um olhinho já pronto, tá? De amigurumi. Ele é vendido lá no Ateliê da Vivi, ok? Ele é um olhinho oval de amigurumi número 14, certo? Para tu utilizar como referência. Estou trazendo as duas opções e ensino vocês. Logo a seguir eu vou colocar o vídeo desses olhinhos, como eu faço ele. Aplico ele aqui na peça, gente, com cola quente. Aplico cola quente e colo ele aqui na parede da peça. Não tem segredo nenhum. Focinho, a mesma coisa. Narizinho, a mesma coisa, tá? Vou botar vídeo aqui logo em seguida, ensinando o narizinho. Também colo com cola quente, não há nenhum segredo, ok? Esses olhinhos, eles têm essa travinha atrás, porque originalmente ele foi feito por amigurumi. Só que a parede do cesto, ela é espessa, então não tem como colocar trava. Então, o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, vou centralizar estes olhinhos onde eu quero que eles fiquem. De preferência, eu coloco no centro de um ponto baixo centrado, tá? Para que ele fixe melhor. Ó, bem aqui no centro de um ponto baixo centrado. Venho aqui, ó, dou a distância de umas 3 colunas e coloco aqui, ó, dentro deste outro ponto baixo centrado. Ele está na mesma carreira, eles estão na mesma carreira, com um intervalo de 3 colunas entre eles, ok? Como nesses olhinhos não vai travinha, o que que eu costumo fazer, gente? Antes de colocá-lo no centro do ponto baixo centrado, eu dou um pinguinho de cola quente. Venho aqui, dou um pinguinho de cola quente, que ele fixa super bem, sem nenhum risco de escapar, tá? Antes de eu colocá-lo, eu dou uma deitadinha, como eu fiz ontem no boneco de neve, no Senhor Biscoito, ó, dou uma leve deitadinha. Tu pode colocar em pezinho também, daí é uma opção, tá? Vai de vocês. Mas eu dou essa leve inclinadinha para dar aquele ar, sabe? De fofucho, de fofura a nossa peça. Então, aqui, ó, tenho os meus olhinhos fixos. Sobrancelha, aplico exatamente como ontem no Senhor Biscoito. Utilizo fio cleia preto com agulha de costura. Aqui, ó, logo acima dos olhinhos, eu venho, ó,
saio com a minha agulha de costura, tá vendo? 1, 2 na terceira carreira, logo acima dos olhinhos. E faço a sobrancelhinha caidinha. Aqui ficou muito em cima, vamos cortar e entrar com ela um pouquinho mais pra dentro, tá? Vamos lá de novo. Vai testando, gente. Se vocês virem que não ficou bacana, tira o fio, tenta uma nova entrada, para que o trabalho de vocês fique bem lindo, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Às vezes quase sempre, a parede do seu cesto, ele mostra alguma resistência para tu colocar agulha, porque o fio de malha é grosso e ainda tem um fio conduzido aqui no meio. Para isso, ó, eu utilizo um cortadorzinho de unha para estar puxando essa agulha e não machucar os meus dedos, tá? E para estar introduzindo aqui, ó, essa agulha, a mesma coisa. Deixa eu achar aqui, que eu sei que ele está aqui na mesa. Eu utilizo muito dedal. Aqui, ó. Tá vendo? Pego um dedal e introduzo. Esse dedal aqui é um de silicone que eu tenho lá na Morino Palhas, Morino Palhas. Fiz uma junção de Amorino em Casa de Palha, lá na Morino tem, tá? Faz muito tempo que eu comprei lá, não sei se ela tem ainda deste dedal, mas eu sei que encontrei os meus lá, eles são ótimos, porque eu vivia com os meus dedos furados. Ó, então eu fiz uma sobrancelha, venho aqui dentro, ó, faço aquele nozinho simples de costura, sabe? Ele vai ficar desse jeito assim, gente, ó. Já vai ganhando aquela carinha de fofura. Olha que amorzinho. Então, essa é uma opção de olhinho super prática, rápida, pra tu que tá iniciando, não tem paciência com fio fino, ou que não tá iniciando, já é crocheteira antiga e tem menos paciência ainda com fio fino. Essa é uma excelente opção, ele dá um efeito, assim, muito legal pra peça, tá? Ó. Esse é o de crochê, que eu ensinarei, tá? Colocarei ele aqui no vídeo, que se trata do mesmo olho da rena do ano passado. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. E este daqui é o nosso olhinho de amigurumi, tá bom? Agora a seguir, eu vou disponibilizar para vocês o videozinho ensinando a fazer o focinho do nosso, o nariz do nosso boneco de neve, ok? Narizinho finalizado, eu venho aqui na peça, ó, e vejo, antes de colar, qual posição que eu quero que ele fique, ok? O meu, eu vou deixar assim, ó, centralizadinho. Então, eu vou vir aqui atrás dele, ó, com cola quente mesmo, que cola super, 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 não tem o risco de escapar. A sua peça é avariada, mas ele não escapa, tá? E coloco naquela posição que eu vi que vai ficar bacana, que é essa posição aqui, tá? Veja aí na sua peça qual posição que tu gosta e coloca esse narizinho no lugar. Olha que amorzinho, gente. Agora, eu virei com a boquinha, ele vai ter uma boquinha. Vou ensinar vocês como bordar esta boquinha direto aqui nesse cesto, de forma que ela fique assim, ó, bem arredondadinha, bem delicadinha, tá bom? Para fazer a nossa boquinha, gente, eu venho aqui, ó, recorto um pedacinho de papelão ou um papel um pouquinho mais duro, recorto ele arredondadinho, assim, ó, bem arredondadinho, tá vendo? Daí eu venho aqui, ó, e posiciono ele na minha peça com esse arredondado, de forma que eu quero que fique o modelo da minha boquinha, ó, esse arredondado para baixo, certo? Daí tu vem aqui, ó, com um lápis, eu faço com lápis mesmo e contorno esse arredondado todo. Também pode estar sendo feito aí com a caneta para tecido, aquela que é removível depois com ferro de passar, tá? Mas o lápis para mim é super prático, ó.
Tirei o papel, tá aqui exatamente o contorno que eu fiz com o lápis da minha boquinha. Faço bem de leve para vir com um bordadinho aqui em cima, tá bom? Para esse bordadinho, eu estaria utilizando o fio Cleia que eu usei na sobrancelha, igualzinho, agulha de costura fininha, e vou trabalhar apenas com um gancho, tá? Apenas um gancho do fio Cleia. Nós iniciaremos o bordadinho por essa parte aqui da boquinha, ó. Eu já fiz ela aqui cruzadinha, exatamente no ponto limite que eu fiz o delineado da minha boca, certo? Fiz ela cruzadinha, agora eu vou começar a trabalhar, ó, saindo do centro dela. Gente, para esse trabalho da boquinha, é muito necessário que tu tenhas aí na tua casa um dedal ou algum instrumento para não machucar seu dedo e o cortadorzinho, ou para tu ir puxando essa agulha também para não machucar o seu dedo, tá? Ó, saí com o fio bem aqui no meinho, tá vendo? Agora, eu vou começar a acompanhar aquele meu pontilhado, olha só, tá vendo? Mostrou resistência, tu vem com o dedal, ó, ele entra com mais facilidade. Aí, tu vem aqui do outro lado e puxa a agulha, ok? Ó, vem aqui acompanhando o pontilhado que eu fiz aqui com o lápis, certo? Venho um ponto à frente, ó, vou vir um ponto à frente desse pontilhado feito aqui com o lápis. É difícil de introduzir por conta da resistência, ó. Vou puxar com o cortador para eu não me machucar. Tá vendo, ó? Saiu um ponto à frente, certo? Agora, na hora que eu for voltar, eu vou voltar exatamente dentro do fio, ó. Dentro do fio que ficou lá atrás. Ajuda de um dedal, venho, entro aqui e puxo aqui do outro lado com um cortadorzinho, um alicatinho, alguma coisa para tu não se machucar, correto? Ó, vai ficando assim. Venho novamente aqui, ó, num pontinho à frente, sempre acompanhando o delineado. Tenha paciência, gente, a questão de bordar em fio de malha é chatinho, é trabalhoso, mas o resultado fica muito incrível, ó. Saí aqui à frente, tá vendo? Sempre em cima do pontilhado. E para voltar, eu volto, ó, pegando exatamente dentro, tá vendo? Do fio anterior. E assim eu vou fazendo no decorrer de todo o contorno dessa nossa boquinha. Vou finalizar aqui e já venho mostrar o resultado, como ficou para vocês, como vale a pena. Finalizada a boquinha, olha que amorzinho que fica. Fica muito fofura, né? Ela fica bem delineadinha se tu seguir bem certinho. O bordado, não sou expert em bordado, óbvio, né, gente? Mas ela fica, ó, bem certinha, fica muito fofa. O lacinho, eu já coloquei ele aqui onde mais ou menos eu quero que ele fique, tá? Eu entrei aqui, ó, veja bem, com uma perninha na borda do cesto e a outra logo abaixo, certo? Vou vir aqui da parte avessa, ó, e dou um nozinho duplo bem apertado. Não precisa ser triplo, pode ser só duplo, porque nós vamos amarrar e depois vamos colar. Passar um pouquinho de cola para deixar esse lacinho bem certinho na posição que eu quero, ó. Venho aqui, corto essa sobrinha de fio. Vou vir aqui agora, ó, veja bem. Eu quero que ela fique nessa posição aqui, correto? Deixa eu até deixar um pouquinho mais para baixo, aqui assim, nessa posiçãozinha. Então, eu venho aqui, dou um pinguinho, só um pinguinho de cola, só para que ela fique na posição, ó. Tanto aqui nessa parte de baixo, quanto nessa parte de baixo. É só tu vir aqui, ó, e fixá-la bem certinho na posição que ela quer, que tu quer que ele fique, né? Esse lacinho, que daí ele não fica rodando, ele não fica solto, ele fica aqui, ó, bem preso, bem firminho. Olha que amor! Ai, que linda que tá nossa bonequinha de neve.
Essa lateral aqui é para simular tipo um cachecolzinho, certo? Então, tu vai vir aqui, ó, e vai dar um nozinho, um pouquinho apertado. Vai devagar, vai com calma, que vai dar certo, tá? Tu vem aqui, ó, ajeitando. Vem ajeitando. Dá uma puxadinha e vira assim, ó. Vai ficar um cachecolzinho. Vira de lado. Vai ficar um cachecolzinho amarrado, assim, de ladinho, no seu boneco de neve, certo? O lacinho. Agora, faltou o toque final para ele ficar mais fofo ainda. E aí, quem adivinha qual é o nosso toque final? O nosso bom e velho blush, que não pode faltar, para deixar a bochechinha rosada. Vou vir aqui pegar um rosinha mais rosinha mesmo. E venho aqui do ladinho, ó, e dou aquela pinceladinha de forma circular, tá vendo? Para ficar esfumaçado, para não ficar tão marcado. O ideal é tu pegar um pincelzinho mais fofinho, né? Para ter esse efeito aqui desejado. Olha que amor que fica, gente. Fala como faz diferença esse detalhe de blush no rostinho da nossa menininha. Olha que linda que ela ficou. Maravilhosa, né? Que peça para tu vender aí neste Natal como porta-panetone, hein? Ou presentear aquela pessoa. Gente, já pensou ganhar um presente desse? Tu e tá esperando por uma caixinha de panetone, vem dentro de um porta-panetone único, exclusivo e maravilhoso como esse. Demais, né? Sem contar que é manual, então já a peça por si só é carregada de afeto, é muito diferente. Então, é isso. Finalizamos a nossa peça de hoje, finalizamos a nossa aula de hoje. A proposta inicial para a divulgação dessa aula foi este boneco de neve, que foi feito no marrom, vermelho e off. Chapeuzinho, tá vendo? O olhinho é de crochê, certo? Vou colocar a aula do olhinho aqui dentro, caso vocês queiram fazer de crochê, ok? É o mesmo olhinho da reninha do ano passado. Esse daqui eu trouxe uma outra proposta, que foi um olhinho já pronto de amigurumi, que ficou tão fofo quanto. E todo o mais do rostinho, exatamente a mesma coisa que foi feita aqui. A única diferença é que aqui entrou uma cartolinha e aqui entrou um lacinho por conta das cores dos cestos, tá? Essa cartolinha eu colocarei o tutorial dela na íntegra lá nos grupos de WhatsApp VIP. Vou colocar daqui a pouquinho, tô colocando lá, disponibilizando lá dentro para vocês. Se trata da cartolinha que o Theo, nosso ursinho Theo, lembra? Quem lembra do Theo? Utilizou também no ano passado. Tô colocando a videoaula com o tutorial completinho dela lá dentro do grupo do WhatsApp, caso tu queira fazer na versão menininho, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Uma linda bonequinha de neve e o seu companheirinho, certo? Peças lindas, lúdicas, super vendáveis e que vão deixar aí os seus clientes ou as pessoas mesmo queridas que irão ganhar este presente com os olhinhos brilhando. Espero que vocês tenham gostado. Não me estendi muito, procurei não me estender muito, mas é meio que impossível, né? Porque são muitos detalhes. Mas a aula de hoje foi um pouco mais sucinta, foi com menos detalhes que a aula de ontem. Qualquer dúvida que vocês tenham na execução deste processo, tá todo super bem explicado na aula de ontem, que foi a aula desenvolvida para iniciantes. Tá bom, gente? Peça feita com muito carinho. Estou muito ansiosa para ver as fofuras que vão surgir aí a partir da agulha de vocês. Me marquem para que eu veja tudinho, tá bom? Aqui abaixo tem um espaço, bem aqui abaixo desse vídeo tem um espaço. Caso tu queira deixar um recadinho, tenha alguma dúvida,
me coloco à total disposição, tá bom? E amanhã teremos o tão aguardado porta-vinho do Soldadinho de Chumbo, que eu sei que vocês estão apaixonadíssimos. Amanhã, lembrando que o vídeo vai entrar um pouco mais cedo, ele vai entrar às 18 horas. Também ficará gravado, tá bom? Quem não conseguir ver esse horário, mas ele entra um pouquinho mais cedo, que nós teremos live de lançamento do nosso curso de Natal, que já se tornou tradição aqui no perfil, né? Todo Natal sempre eu venho com alguma coisa. Então, amanhã, a partir, não vou falar 19 em ponto, porque a aula do bonequinho de chumbo é um pouquinho mais extensa também, mas nós entraremos primeiro com a aula, que eu sei que vocês estão ansiosíssimos, e logo em seguida a aula nós entraremos em live, certo? Para lançarmos o nosso curso de Natal. Então, até amanhã. Beijos! Que aula, hein, gente? Que aulão que nós tivemos agora. Você tá levando 2 aulas super completas, são 2 peças que podem ser adaptadas para vários modelos de peças, ensinadas numa única aula. Aula com um valor inestimável de técnicas, de dicas. Tem muito conteúdo bom nessa nossa segunda aula. Assistam com calma, façam sua peça, depois voltem novamente, assistam. Vocês vão ver que a partir dessa aula de hoje, a cabecinha de vocês deve explodir de ideias, muitas ideias criativas para criar várias outras coisas. Lembrando que amanhã é dia de aprendermos o nosso soldadinho de chumbo. Vou dar já uma pequena introdução dele, ó, bem rapidinho, só para vocês verem. Olha ele aqui, que coisa mais fofa. Nosso soldadinho de chumbo da aula de amanhã será uma peça muito específica para algo muito específico que foi desenvolvido. Amanhã eu explico melhor, então não faltem, não deixem de estar aqui. Na aula de amanhã teremos um pequeno diferencial que será o horário, certo? Na aula de ontem e na aula de hoje, sempre nós entramos aqui às 19 horas. A aula de amanhã entrará um pouquinho mais cedo, que será às 18 horas, ok? Já deixa o reloginho aí programado para que você não perca essa última aula, que estará linda. Lembrando que a aula de manhã será a aula com nível um pouco mais avançado. Tivemos o básico, hoje tivemos o intermediário e amanhã nós iremos para um pouco mais avançado, seguindo aí toda aquela cronologia de fazer aí realmente um curso completo para vocês, com aquele padrão de qualidade que nós sempre trazemos, tá bom? Muito obrigada quem ficou até aqui comigo. Beijos, te espero aqui amanhã.